Meu irmão e minha irmã, eu desejo a você saúde, paz e bem, como sempre, e salve Maria. Bom, hoje é sábado, dia de Maria, 8 de março de 2025. Dia de Maria, uma das mulheres mais fascinantes que podiam ter passado na Terra. E hoje, dia de Maria, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para mim, não existe referência maior, salvaguardadas as devidas proporções, porque quando pisamos na terra, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas eu tenho muitos bons referenciais na minha vida. Mas eu prefiro não falar nesse assunto porque esse assunto gera um gatilho em mim e eu fui atingida na minha dignidade por conta dessa pessoa que eu tanto amo e que foi um referencial e que continua sendo um referencial na minha vida. Se vocês... E pior, veio da pessoa que eu menos esperava. Quando eu mais esperava fazer o bem, quando eu estava aconselhando, quando eu estava ajudando a pessoa, as duas pessoas me apunhalaram. E essa pessoa, que significa muito na minha vida, foi citada. Isso gerou um problema de saúde muito grave do período de carnaval até ontem, sexta-feira, 7 de março. Eu acho bem interessante como o tentador gosta de brincar comigo, antes da gente começar no tema central. Eu acho bem interessante como o tentador gosta de brincar comigo. Esse mês de março é o mês do meu aniversário. E eu não tô falando isso para ganhar presente, para que você me dê parabéns, para que... nada disso. Se no dia estiver bem, eu gravo um áudio a respeito disso. Natalidade, o que é nascer, o que é morrer, quem sabe? Há umas ideias, mas eu ainda estou maturando porque eu ainda estou processando, porque faz muito tempo, foi no sábado passado, hoje é sábado, foi num dia de Maria e hoje, e se eu não me engano, sábado eu não tive condições de gravar o dia de Maria, né? Mexa com tudo menos com quem eu tanto amei e que continua mesmo não estando nesse mundo sendo referencial para mim de vida. Tudo que eu for de bom eu devo a ela. Era e foi e será uma grande mulher. Uma grande mulher. Um exemplo de fé. Um exemplo de bons conselhos. Ela olhava para a cara de uma pessoa assim e dizia: vai ser amiga, vai porque quer, mas vai quebrar a cara. Não seja tão besta. E às vezes eu dizia: não, é só o jeito da pessoa, eu vou ajudar. E ela: o tempo dirá. E o tempo dizia. Eu sinto muita falta dela, mas ela está com Deus. Ela é uma das minhas homenagens. Porém, eu não vou falar só dela. Eu vou falar da mulher mais incrível que a face da terra já poderia ter conhecido. Vamos ver se você decifra. Hoje é dia de Maria. Vamos ver. E isso não saiu da minha cabeça, tá? Eu revelo, como se diz aqui na minha cidade, eu revelo o santo e revelo o milagre, tá? Ou vice-versa. Vem desse livro aqui que eu amo muito, do Augusto Cury, excelente psiquiatra. Não estou ganhando nada com isso, tá? O nome do livro: Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis.
Mulheres inteligentes, relações saudáveis. Saudáveis. Eu estou falando de relações saudáveis. Outras ocasiões nós falaremos sobre isso, porque isso também é um tema que a igreja aborda, que qualquer religião aborda. Se for uma religião séria, se for uma religião que tenha realmente comprometimento com o outro, ela aborda sim. Mas hoje, baseada no que Augusto Cury escreveu, vamos lá? O tema é uma mulher inteligentíssima, isso na ótica de um psiquiatra. E não é qualquer psiquiatra, tá? É o psiquiatra. Para mim ele é uma referência. Um livro dele virou até livro, né? Vendedor de Sonhos. Então, assim, este homem, ele é palestrante, ele é conferencista, ele é psiquiatra, ele é de uma inteligência ímpar, de uma educação refinadíssima e tem toda a minha admiração. Já foi católico, não é mais hoje, mas não é por isso que eu perdi o meu respeito por ele, porque mesmo ele sendo de outra religião, ele continua amando Maria e respeitando. Então, e reconhecendo Maria como essa mulher que ele descreveu aqui. Porque ele estuda a mente humana, ele buscava entender como Jesus encarnado, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o que fazia o cérebro de Jesus funcionar. Então, o tema, uma mulher inteligentíssima, não é só inteligente não. Ele fala no superlativo. Alguns vão me entender o que é superlativo, outros não vão entender. Depois você procura no Google o que é inteligentíssima, tá? O calor, e vai demorar um pouquinho em homenagem às mulheres hoje, tá? Mas vale a pena você assistir toda. Ou, se você não consegue assistir toda, você pausa, vai fazer os seus afazeres, receber suas flores, receber o seu café da manhã na cama do seu amado e tá tudo bem. Depois você volta a assistir. Você homem, vocês homens, eu também tenho um recadinho no final, tá bom? Vamos lá. O calor agredia a pele e a fome rondava o corpo. Viver era uma arte naquele árido tempo. Uma menina passeava pelas figueiras, observava os rebentos serem abraçados pelo sol e seus diminutos frutos se arredondavam com a lua crescente em noites prateadas. Uma mente contemplativa nascia no meio do deserto. Não tinha muito, mas tinha tudo. Vestes humildes, coração gigante, transparente, encantava pelo que era, não pelo que tinha. Encantava pelo que era, não pelo que tinha. A menina cresceu, libertou seu imaginário e se arriscou a viajar para lugares distantes. Não para confins da Terra, mas para as camadas íntimas de seu planeta psíquico. Bebeu da fonte dos filósofos sem conhecê-los. Enamorou-se pela arte da pergunta. Ousada, olhava para o alto e questionava: quem é o artesão que construiu as ideias e as plateias? Quem é o autor da existência que confeccionou o átomo e o espaço? Quais pensamentos encenam o anfiteatro de sua mente? Uma menina desenhava as bases de uma mente analítica. Cresceu, tornou-se adolescente, fez da arte de agradecer seu cálice diário e da arte de questionar seu pão de cada dia.
Homenageava a existência, agradecia ao sol e à chuva, ao riso e às lágrimas, ao drama e à comédia. Seu olhar capturou um jovem de mãos calejadas. Pesadas toras, atritos das ferramentas o tornaram tosco por fora, mas não lhe furtaram a sensibilidade por dentro. Enamorou-se. Coração palpitante, emoção borbulhante, seria mais um casal que construiria uma simples história. Mas quando pensavam em cair nos braços um do outro, subitamente o amor foi interrompido. Todo amor passa por testes, o deles era quase insuportável. Eu vou repetir. Todo amor passa por testes. O deles era quase insuportável. Recolhida em seu pequeno aposento, reclinava-se relaxadamente sobre um colchão rústico de palha batida. Sua cabeça repousava sobre um travesseiro de maciez irregular. Sonhava com seu futuro. Para ela, uma vida sem sonhos era uma emoção sem aventura, uma mente sem criatividade. Sonhava com seu romance, sua casa, seus filhos e com as estratégias para sobreviver. Os pesados impostos romanos massacravam as esperanças do seu povo. Quando velejava nas águas da imaginação, uma misteriosa personagem invadiu seu aposento. Seu coração palpitou, seus pulmões sedentos de oxigênio dispararam, seus olhos assombrados se estatelaram. Devia bater em retirada, mas, para nosso espanto, ficou. Seu corpo gritava, fuja, mas sua mente implorava, fique. Recebeu o mais espetacular dos convites. Não havia letras douradas nem papel refinado. Um convite oral endereçado aos seus ouvidos, aos recônditos de sua mente. O mensageiro inferiu que o artesão da existência, aquele que procurava nas entrelinhas de seus pensamentos, realizou um concurso com milhões de participantes, reis, rainhas, nobres, plebeus, ricos, miseráveis, filósofos, iletrados, teólogos, leigos, enfim, milhões de participantes. Era um concurso de beleza, no entanto, da mais fina delas, a beleza interior. Poucos hoje sabem reconhecer, e eu estou falando só dos homens não, eu estou falando das mulheres também, eu estou falando do ser humano em geral. Poucos sabem reconhecer a beleza interior. A beleza que o tempo não apaga, que o poder não domina, que o dinheiro não compra, que o culto à celebridade jamais pode seduzir. Abre aspas. Tu és a favorecida. Eis que engravidarás e darás à luz um filho. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ela seria a mulher, fecha aspas, ela seria a mulher mais famosa da história. A mulher das mulheres, a mais elogiada e a mais querida. Seu brilho varreria as gerações. Sua história seria contada nas artes. Seria inclusive a única mulher exaltada em prosa e verso no Alcorão. Mas a fama não a seduzia. Sob os olhos da psicologia e da filosofia, jamais se viu uma jovem com uma mente tão discreta e contemplativa. O convite era fascinante,
mas nas entrelinhas era um contrato de risco com inúmeras cláusulas. Pagaria por lágrimas cada palavra nele inserida, mas não se importava, cativava seu amor, cativava por ser autor, rasgou sua alma e se entregou sem titubear, aceitou. O convite traria elogios surpreendentes e rejeições insuportáveis, ganhos solenes e perdas irreparáveis. Perderia seus dois amores. Primeiro, o homem que escolheu para construir sua história. Depois, o mais forte avassalador. Perderia o filho com o qual construiu a mais bela história de amor. Jamais uma mulher passara por uma escolha própria, os mais sublimes júbilos e os mais indecifráveis sacrifícios. Se o eu dela não aprendesse a ser autor da própria história e não plantasse janelas light nos solos de sua memória, não suportaria o inverno existencial que atravessaria. Quem de nós não atravessou já na vida, ou ainda vai atravessar assim porque você está viva, vivo? Quem de nós não vai atravessar um inverno existencial? Quem de nós, em nossa trajetória de vida, não atravessou um deserto, um inverno existencial? Com ela não foi diferente. Os gestos falam mais que palavras. Foi o que ela não disse, mas agiu, e isso a tornou a mulher das mulheres. Quando a fé entra, a ciência se cala. O exército que aqui farei não trata da fé, mas de uma análise de comportamento. Aliás, o exercício, perdão. Minha visão não anda lá essas coisas, então vocês me perdoem, eu vou refazer a frase. O exercício que aqui farei não trata da fé, mas de uma análise de comportamento. Vale a pena entender um pouco essa mulher inteligentíssima. Infelizmente, ela só foi estudada ao longo da história pelo ângulo da religião. Para ela, seu filho era incomum. Como cuidar do menino mais incrível que nasceu nesta terra? Se você for mãe, você sabe do que eu estou falando. Cuidar de um filho, de uma filha, já é uma missão onde, se você for mãe de primeira viagem, e falo isso como doula, pecadora, falha, que tem seus momentos de ego. Eu tenho os meus momentos de ego. Se eu sou atingida, eu não vou estar no outro dia. Eu ainda não cheguei nesse ápice de evolução espiritual, não. Oh, meu anjinho, você me ofendeu, mas tá tudo bem entre nós, tá? Não, eu não sou ainda como Maria, mas eu sou discípulo de Maria, tá? Voltando. Como cuidar do menino mais incrível que nasceu nesta terra? Que manual de regras usar? Como colocar limites em alguém ilimitado? Era Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como colocar limites em alguém ilimitado? Como ensinar a contemplar o bailar das borboletas, a musicalidade das ondas, as lágrimas das chuvas, ao filho do arquiteto da existência? O mensageiro partiu sem deixar vestígios. Confiou na mente analítica, contemplativa e autônoma dessa adolescente que provavelmente tinha cerca de 15 anos. Sua lua de mel com a vida logo se esfacelou. Tomando como um fato as cláusulas dos convites, é de se perturbar. Quem entenderia aquela gravidez numa época em que prostitutas corriam o risco de serem apedrejadas? Fazia parte da lei mosaica. Engravidou, apedrejamento. Você é uma prostituta.
Entendeu? Que explicação daria à sociedade? Que palavras aquietariam a ansiedade do seu homem? Quem a apoiaria? O mundo desabaria sobre ela e desabou. Todas as grandes escolhas têm grandes perdas. Todas as grandes escolhas têm grandes perdas. Lembre dessa frase porque eu vou repetir. Todas as grandes escolhas têm grandes perdas. Toda mulher inteligente deve saber que decisões importantes trazem na esteira algumas decepções. Em alguns momentos, suas atitudes serão incompreensíveis. Talvez tenham de trabalhar mais para saldar suas contas ou ao menos para saldar a dívida emocional com quem amam. Pode ser que tenham de falar não quando todos esperam um sim, ou falar um sim quando todos esperam um não. Se quiseres ganhar sempre, correria o risco de perder tudo. Se quisesse ganhar sempre, correria o risco de perder tudo. Tão jovem, tão saturada de júbilo e de esperança, mas bastaram dias para atravessar o deserto social, onde estava a mãe mais exaltada pelo anjo, onde se encontrava a mulher das mulheres. Parecia inexistir. Foi humilhada, abandonada, teve de beber das fontes amargas da solidão, mas foi sua escolha. Tinha de preparar seu eu para assumir suas perdas. Seu noivo se foi para nunca mais voltar. As amigas desapareceram. Alguns parentes talvez pensassem que ela delirava. As semanas se passaram e o mensageiro não retornou. No momento que mais precisava dele, não tinha em quem se apoiar, a não ser nos espaços mais íntimos do seu ser. Será que tudo foi real? Será que não havia sido fruto de sua imaginação? Não é fácil conviver com os fantasmas de nossa mente. Os dias se passaram e cada um deles tinha peso de um ano. Triste, abatida, ela abria as janelas do seu quarto e via a silhueta do sol se despedir. Mais uma noite, mais uma vez, tinha de olhar no espelho de sua alma e ver o que ninguém enxergava. De repente, quando olhava para o horizonte, viu a figura de um homem. Seus passos ansiosos denunciavam um forte desejo, um reencontro, um recomeço. Era o homem que a abandonara. Era o homem que a abandonara. Quem era esse homem? José. São José. Meu querido São José. De longe abriu os braços. Sob uma aura de uma emoção incontida, ela saiu e correu ao seu encontro. Abraçou-a, beijou-a e pediu desculpas. Um cavalheiro, São José. Disse que enfrentaria o mundo com ela. Navegaria nas águas do desprezo e nos vales do vexame social. Mas jamais a deixaria novamente. O amor faz loucuras. Para o bem, tá? Para prejudicar os outros, isso não é amor não, tá? Mas para o bem, o amor faz loucuras. A gravidez evoluiu, a barriga cresceu e não houve pré-natal. Ela carregava o bebê mais famoso da história em seu útero, mas o útero social não seria generoso com ele. Chegaram a Belém. Aplausos na chegada? Nenhum. Hotéis? Nada. Pensões? Nada havia.
Médicos para assisti-la? Hoje em dia as mulheres elas são assistidas, elas têm uma doula, nem que seja voluntária. Mas no tempo de Maria não existiam médicos, não existiam parteiras, doulas, enfermeiras obstétricas, aparato social. Ora, não havia nem pensões, nem hotéis, nada, nem médicos para assisti-la. Um delírio. E parteiras para dar suporte àquela que seria a mais famosa das mulheres, o que eu falei agora há pouco. Muitos a valorizavam sob o ângulo da teologia, mas, sob o olhar da psicologia, jamais imaginaram os medos que a sequestraram, os sofrimentos que a invadiram, as perguntas que ficariam sem resposta. Ora, a gravidez por si só, e quem é mãe sabe disso, e eu sou mãe de anjo, mas eu tive as dores do parto e eu tive um parto, tá? Meu filho só não nasceu, mas eu sofri as dores do parto. Todas as contrações, tudo o que uma mulher que tem um filho sofre. Meu filho só não existiu fisicamente, mas ele mora no meu coração. Mas quando nós tratamos, nós como doulas das mulheres, nós vemos quanto de insegurança, quanto de medo. Vânia, o que é que vai acontecer? E se meu pai, eu quero muito ter o meu filho normal, minha filha, mas e se for cesárea? Eu morro de medo da anestesia. Os hormônios flutuam. Uma hora a mulher está muito feliz, uma hora a mulher está muito triste, uma hora a mulher está com muito medo, uma hora a mulher está muito encorajada. Muita coisa, você que é mulher que está sendo homenageada hoje, sabe que isso existe. E se você é solteira, ou se você ainda não passou por isso, mas um dia você vai, se você quiser, porque hoje em dia, meu corpo, minhas regras, se seu corpo quiser parir, você vai sentir essas coisas também. Prossigamos. Imagine dar à luz ao menino mais célebre no lugar mais miserável. Não é isso um paradoxo? Quem não duvidaria da mensagem que recebeu? Que líder espiritual não recuaria? Ela não recuou, na arte de agradecer em sua oração. Tão jovem, tão ingênua e tão forte. Ela aceitou o inexplicável. Onde faria suas necessidades? Como tomaria banho? Num estábulo? E a higiene do filho? Nós damos aulas de puericultura, como cuidar do bebê, o banho, a moleira, a higienização, a troca de fraldas. Hoje em dia as mulheres têm um benefício enorme, fraldas descartáveis, fazem chá de fraldas, né? Porque demanda. Uma criança recém-nascida, ela troca no mínimo, por baixo, 30 fraldas por dia. No mínimo, por baixo, né? E Maria, como faria a higiene de seu filho? A higiene. O cheiro azedo de estrume fermentado perfumava suas narinas. Aflito, seu marido não sabia como reagir. Ela gemia, gritava de dor, suava. Depois de dores dramáticas, o menino foi expulso. Seu filho, enfim, chorou. Levou-o aos seus seios e se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Esqueceu sua dor, porque realmente todas as mulheres que eu assisti esqueceram a dor do parto. É só pegar o bebê no colo, colocar no peito, assim, aqui no seu regaço. E elas já sentem, Vânia, passou, eu não tô sentindo mais nada. E a placenta nasce, tá?
Não é só o bebê que nasce, não. A placenta depois nasce alguns segundos. A mulher volta a sentir as contrações em menos proporções, mas elas sentem a dor e a placenta nasce também. Ela é expulsa. Mas só em o fato de ter o seu filho ali ou sua filha no seu regaço é uma alegria inenarrável. Depois elas fazem um depoimento para mim. E eu coloco lá na minha página pessoal profissional. Nenhuma amiga para visitá-la. Já imaginaram isso? Existem pessoas que têm irmãs, que têm a doula, que espera a fase da lua de leite passar para fazer a primeira visita pós-parto. Que se for o caso, como eu já fiz com inúmeras, sem cobrar por isso. Eu tô sem conseguir varrer minha casa, eu tô sem conseguir fazer isso, aquilo. Pode deixar. O que você precisa, eu faço. No caso dela, nenhuma amiga para visitá-la, nenhum abraço para confortá-la. Atravessou o deserto acompanhada do filho e do companheiro. Depois de atravessá-lo, alguns príncipes do Oriente chegaram com presentes. E tais presentes não tinham importância, seu filho era seu tesouro. Esses presentes, essa inhospitalidade onde Jesus nasceu, eu posso dizer, porque já ouvi de um padre isso e achei a coisa mais linda do mundo quando ele falou. José e Maria, São José e Maria Santíssima, conseguiram transformar um lugar inóspito num lar. Sabe por quê? 2 fatores: fé e gratidão. Sobretudo, amor. Muito amor. O amor tudo suporta. Só queria beber das fontes excelentes do descanso, mas tranquilidade era um artigo de luxo, porque o anjo dizia: o rei quer matar a criança, vá para tal lugar, fique lá tanto tempo. Então, tranquilidade era artigo de luxo para ela, para ele. Mas eu enfatizo ela porque hoje é dia Internacional da Mulher. Se não bastasse o calor de fora, a culpa queimaria sua alma por dentro. Herodes o grande, um dos maiores carrascos da história, que inclusive havia conduzido sua esposa Mariana e seus 2 filhos ao extermínio. É melhor dizer assim, senão o YouTube tira o vídeo do ar. Havia conduzido sua esposa Mariana e seus 2 filhos ao extermínio. Por sua conspiração, ordenou assassinar todas as crianças menores de 2 anos. O menino mal nascera e já não tinha direito de viver. É brincadeira, não? Ela poderia viver sem banheiros, roupas dignas, comida saudável, sem o apoio de sua mãe, sem o conforto de suas amigas, mas como viver sabendo que outras mães perderam seus filhos por causa do seu filho? Imagina o que se passava na mente de Nossa Senhora numa situação dessa. O extermínio dos santos inocentes, inclusive em dezembro nós temos, no dia 28, se eu não me engano, a memória dos santos inocentes, que foram os martirizados por Herodes. Porque ele queria encontrar Jesus, então todas as crianças abaixo de 2 anos, elas eram, A culpa, mesmo sem ser culpada, tornou-se um ferrolho que feria sua emoção. A mulher, de um altruísmo notável, experimentou uma angústia indecifrável, queria ser ela a mais bela-aventurada entre as mulheres?
calada por fora e perguntando por dentro, partiu desesperada. Pais se deprimem por não conseguir ajudar um filho portador de psicose, farmacodependência, câncer. Mulheres se perturbam por não conseguir resgatar o amor de que amam. Profissionais se mutilam por não conseguir cumprir suas metas. Ela não conseguia aplacar a ira de Herodes, nem evitar o extermínio em massa. O que sentia? Não sabemos, mas era muito desconfortável. Carregava seu filho no colo por quilômetros infatigavelmente. Protegia-o com a própria vida. O convite que recebera em seus aposentos parecia muito diferente da crua realidade que vivia. Fugiu tremendo por fora e tremulando por dentro. Partiu para outro país. Mais uma vez não havia banheiros, camas, restaurantes, conforto, apoio. Passou no mais difícil concurso, mas não recebeu aplausos dos maiorais de seu tempo. Ao contrário, essa dócil e generosa mulher experimentou o sabor das vaias, o gosto da humilhação, o tempero das incompreensões. Se o seu eu filtrasse os estímulos estressantes, se sua capacidade de amar não fosse sublime, se sua espiritualidade não fosse saudável e inteligente, simplesmente não sobreviveria. Quantas mulheres não sofrem Blue Bee? Né? O Blue Baby, né? Quantas mulheres não sofrem depressão pós-parto? Maria não teve tempo para isso, não. Maria tinha que agir, proteger seu filho e se proteger. Toda mulher deve se sentir dotada de uma grande missão. Não importa se faz faxina numa empresa, ou se a dirige, se limpa os doentes, ou se é a médica deles, se vende produtos ou se vende ideias em sala de aula. Sempre deve realizar seu trabalho dando o melhor de si, libertando sua criatividade, exalando sua sensibilidade, honrando sua criatividade, honrando sua história, procurando construir uma nobre biografia. Nestes tempos psicóticos em que algumas mulheres vivem no estrelato e a maioria no anonimato, em que os padrões de beleza são ditatórios, muitas mulheres têm se depreciado e se deprimido. As mulheres deveriam lutar ardentemente pelo que amam, para que jamais se sintam diminuídas, inferiorizadas, contrariadas. Ela foi uma mulher incrível, jamais abriu mão do que amava, enfrentou os preconceitos sociais, navegou nas águas da incompreensão, encarou seus medos e, por fim, descreveu uma nobre biografia como mãe e mulher. Ficou com seu filho por 30 longos anos. Mãe e filho tornaram-se grandes amigos desde a infância. Cada ano era uma festa, mas não era essa festa de bolo, mensário, não. Festa espiritual, festa de amor. Cada experiência, uma homenagem à vida. Padre Zezinho sabiamente escreveu: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser Deus, Maria do povo meu. Eu não canto por conta de direitos autorais, mas vocês sabem de que música estou falando. E se não souberem, pausem o vídeo, anotem a letra e escutem. Vale a pena. Viveu com ele o mais nobre tempo qualitativo e quantitativo, em qualidade e em quantidade. Quantas mães hoje em dia não se sentem forçadas a ter que entrar no mercado de trabalho e perder os melhores anos? Eu fui muito rechaçada por isso e incompreendida por isso. Mas tá tudo bem. Maria entendeu.
Quantas não vão para o mercado de trabalho e perdem os melhores anos, as primeiras palavras, o engatinhar, aprender a andar, dar os próprios passinhos, porque primeiro a mulher conduz, a mãe conduz, mas depois a alegria de ver dar os próprios passinhos. E quantas não perdem? Quantas crianças não são criadas por outras pessoas porque a mulher precisa estar no mercado de trabalho? E às vezes elas querem voltar imediatamente, porque é mais importante o material do que o sentimental. Se o meu filho tivesse vindo ao mundo, eu passaria fome com ele ou ela, mas eu não perderia o mamã no choro. É no choro. Muitas vezes as primeiras palavras vêm no choro. Ou papá, papai. Muitas vezes é no choro, mas a gente consegue instintivamente identificar. Muitas perdem esses momentos. Tá tudo bem. Nesse ponto, tá tudo bem. Um aprendia com o outro. Maria aprendia com Jesus, que é Deus encarnado, e Jesus, Deus encarnado, aprendia com Maria a falar, a Torá, que era o costume da época. Aprendia com seu pai José ofícios da carpintaria. Claro que com o progredir dos anos, né? Um bebê não ia aprender, né? Em sã consciência, vamos pensar que um bebê não ia aprender carpintaria com 2 meses, com 5 meses, com 1 ano. Mas tanto Maria como José aprendiam com Jesus e Jesus aprendia com eles. Deus quis aprender com eles. Com ela, o que era principalmente o amor. Porque quando a gente não conhece o amor, a gente não sabe dar amor, não. A gente dá qualquer coisa. E não me venha, minha querida companheira de luta, minha querida companheira de gênero, dizer que eu não tive amor, por isso eu só sei o que eu só tenho isso para dar. Minha querida, faça análise. Conviva com pessoas que sabem amar, seja grata. Você tem tempo para aprender. Frequente a igreja, veja as pessoas amorosas ali ao seu redor. Você vai aprender a amar, sim. Não tive amor de mãe. Minha querida, e a igreja? Que é a maior mãe de todas. E Maria? Fica onde? Que é a maior mãe de todas as mães. A mulher entre todas as mulheres. É porque eu não posso cantar a música. Ó surpresa de Deus, maravilha de Deus, preferida de Deus, alegria de Deus. Ó silêncio de Deus, ó arco-íris de Deus, sacrário vivo de Deus. E você, porque não teve o amor da sua mãe, só sabe dar rispidez às pessoas, magoar as pessoas. Isso não justifica, minha querida. Desculpa. Hoje é dia da mulher, mas também é dia de trazer para a realidade, para dar esse choque de realidade. Você não teve, mas você pode aprender. Nós estamos na Terra para aprender. Não justifica. Desculpa, mas não justifica. Eram contadores de histórias, perdiam-se no meio de detalhes que só eles enxergavam. Ambos faziam da existência um show imperdível. Deviam sair abraçados para contemplar as nuvens, observar o canto dos pássaros, encontrar-se com as aventuras das crianças e com as experiências dos idosos. Ele era disciplinado, trabalhava muito bem com madeira, cravos e martelos, enfim, com as mesmas ferramentas que um dia o destruiriam. Amando-a,
alertou-a sobre o que talvez jamais quisesse ouvir. Você tem que se preparar. Um dia partirei e você vai me perder. Eu sou filho da humanidade. Chegou o dia da partida. Foi muito difícil para ela. Afetivo, beijou-a e abraçou-a longamente. Abanou as mãos e se foi. Cativante por onde andava, atraía alunos para entrar em seu grande sonho, em que os miseráveis seriam príncipes, as mulheres rainhas, os mutilados seriam exaltados, os maiores aprenderiam a servir e os fragmentados em sua mente se tornariam autores de sua história. O sonho em que todo ser humano aprenderia a ser um viajante nas raias do próprio ser e descobriria que ser feliz não é ter muito, mas fazer muito do pouco. Aquilo que eu falei agora há pouco, que o padre, que ficou gravado na minha mente. Um estábulo, uma estribaria em Nazaré se transformou num lar por causa do amor. E ele volta aqui e diz: ser feliz não é ter muito, mas fazer muito do pouco. Ela o amava tanto que não conseguiu separar-se dele. Discreta, acompanhava seus passos à distância, via-o arrebatando multidões e se alegrava. Observava-o encantando os religiosos e os mais eloquentes oradores e se fascinava. Presenciou o estilhaçado preconceito, rompendo os grilhões do radicalismo e inaugurado a ideia da generosidade. Ficava comovida. As dores do seu parto difícil pareciam estar tão longe, as perdas, as incompreensões e humilhações por que passou, mas não sabia que seu mundo desabaria novamente e desta vez seria insuportável. Animada, estava em Jerusalém. Seu filho estava no ápice da fama, mas parecia compenetrado, entristecido. Estava diferente do filho autônomo, contemplativo, determinado. Parecia que algo grave estava para acontecer. Horas depois, soube que o prenderam. Foi levado à fortaleza Antônia, à casa de Pilatos. Mas certamente se safaria como sempre o fez. O movimento em torno da mansão era enorme e ele não saía. O calor da tensão aumentou. As notícias não chegavam. Seu estado de apreensão deu espaço à hiperpreocupação. Meu filho, por que você não aparece? Perguntava-se e ao mesmo tempo ocorria com as mulheres que o seguiam. Não havia como questionar seus discípulos que, encarados pelo medo, fugiram. O eu deles tornou-se vítima de sua história. A multidão era grande no entorno. De repente, um cortejo saiu. Tentava olhar o que se passava, mas era difícil saber. Subitamente viu ao longe uma face desfigurada, olhos edemaciados, inchados, tá? No termo na linguagem da enfermagem é assim. Edemaciado é inchado, tá? Então eu vou repetir. A multidão era grande no entorno. De repente, um cortejo saiu. Tentava olhar o que se passava, mas era difícil saber. Subitamente viu ao longe uma face desfigurada, olhos edemaciados, lábios sangrando e carregando uma trave de madeira. Era mais um miserável castigado pelos romanos. Teve pena, muita pena. Olhou outra vez e mais uma vez. Enfim gritou: meu filho! Não! Meu querido filho! O filho que ela carregou no colo, beijou todos os dias, estava sangrando. O convite que recebeu para ser a mulher das mulheres, para amamentar e cuidar do menino mais famoso da história, não apresentou esse texto. A criança que nasceu num curral teve de fugir para não morrer e foi castigada pelo trabalho árduo que encantou sua mãe e depois o mundo. Não era o homem mais elogiado dos seres, mas o mais mutilado deles.
Ela tentava se aproximar dele, mas todos queriam vê-lo. Era muitíssimo querido. E, para espanto das ciências jurídicas, o homem que mais protegeu e defendeu os direitos das mulheres na história, ao vê-las sofrer por causa dele, esqueceu a própria dor. Não chorem por mim, mas não se preocupem com minha dor. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Que mente é essa que, mesmo morrendo, se preocupa com a dor dos outros? Que inteligência é essa capaz de dar tudo para os outros sem pedir nada em troca? A maturidade, a resiliência, o altruísmo, a sensibilidade e a capacidade de seu eu, gerenciar sua mente não tem precedente. Sua mãe o acompanhava desesperadamente. A mais famosa das mulheres seguia em direção ao Calvário. Quando ouviu os pregos cravarem seus punhos na cruz, era sua emoção que estava sendo cravada. Nem a psiquiatria e a psicologia, em seus mais lúcidos capítulos, podem compreender ou aliviar a dor de uma mãe ou de um pai que perde um filho. Nem de um filho que perde uma mãe, tá? Uma mãe boa. Uma mãe boa. Nem a psiquiatria nem a psicologia conseguem. Eu perdi um filho e eu perdi uma mãe. E eu posso atestar o que está escrito aqui. Nem a psiquiatria e a psicologia, em seus mais lúcidos capítulos, podem compreender ou aliviar a dor. Ela arremessou-se contra a barreira dos soldados. É meu filho! É meu filho! Aos brados, conseguiu se aproximar dele. Tinha tremores musculares. Seu coração claucidava. Ofegante, mal conseguia respirar. Sua dor era insuportável. Era impossível raciocinar. Mas, para assombro das ciências humanas, mais uma vez, ele gerenciou sua emoção, controlou sua dor, agora para proteger sua mãe. Não podia abraçá-la, beijá-la, consolá-la, mal conseguia falar. Mas disse-lhe uma notável mensagem em código: Mulher, eis aí o teu filho. Para quem não sabe ou não lembra essa frase, mulher, eis aí o teu filho, ele se referiu a São João Evangelista. Ela entregou aos cuidados de João Evangelista, que tanto o amou e que tanto confiou e acreditou, os cuidados de sua mãe, como se sua própria mãe. E fazendo isso, entregou todos nós como seus filhos. Todos nós. Jesus entregou através de João Batista. João Evangelista foi apenas... Batista não, perdão. João Evangelista foi apenas um símbolo, mas a humanidade inteira se tornou filha de Maria através dessa frase: Mulher, eis aí teu filho. E apontou para o jovem João. Tentou lembrá-la do convite que havia mais de 3 décadas recebera. Com a primeira palavra tentou pedir-lhe o impossível, que ela se colocasse não como sua mãe, mas como mulher. Mulher. Como a mulher das mulheres, a mais bem-aventurada, a que passou no concurso do autor da existência, com a frase sem o vocativo, eis aí o teu filho, queria dizer: Mãe, eu vou como a alertei, é pela humanidade que estou aqui, mas João cuidará de ti. Quando ele beijá-la, serão meus beijos em ti. Quando abraçá-la, serei eu e estarei te abraçando. Jamais deixarei de amá-la. A mais famosa das mulheres foi a que mais desprezou a fama. Foi a mais discreta e serena. Não queria elogios, nem palavras. Apenas abraçar seu filho e beijá-lo enquanto ele morria. Mas nem sequer teve esse direito. Seu nome foi Maria, tão simples e tão forte. Maria foi a mulher inteligentíssima. Foi assim
que mãe e filho secretaram a mais bela poesia de amor no inverno mais rigoroso da existência. Gritaram seus indecifráveis gestos de que vale a pena amar e que só o amor torna inesquecíveis e insubstituíveis. Já se vão 55 minutos. Eu acho que a maior homenagem que eu poderia prestar no Dia da Mulher hoje era falar dessa grande mulher através de Augusto Cury. Eu não sei se esse livro ainda está à venda, você pode procurar se você quiser. Aqui tem histórias lindas que fortalecem o casamento. Né? Me dê licença aqui porque eu marquei um recado para os homens e foi com a lembrança de uma pessoa que foi muito meu amigo e que gostava realmente de mim, que reconhecia valores em mim. Eu não quero nem me emocionar muito porque ele foi um grande amigo. Ele via em mim o que minha mãe via. Só que, como homem, como meu cliente, como meu parente, e eu marquei esse conselho aos homens que eu vou dar agora, perdão. Que sua alma descanse em paz, meu amigo, meu eterno amigo. Ele enxergava em mim valores que muitas vezes com crises existenciais eu não conseguia encontrar em mim. Mas ele via. Ele me chamava de Vaininha. Mas enfim. Entendemos que Maria é o exemplo de todas as mulheres. Não existe uma mulher que queira seguir os passos de Maria e ao mesmo tempo queira seguir o que essa cultura que trouxeram implantou. É impossível. Ou você segue Maria ou você segue o gado. Os dois, impossível. Impossível. E você pode até ir pelo caminho do gado, mas você levar a imagem de Maria na sua presença, nas suas atitudes. Você pode levar a imagem de Maria dentro do seu lar. Pode. Você já está sendo discípula de Maria. Você não precisa fazer como eu, o método de consagração de São Luís Maria, consagrar-se a Maria através dos arautos do Evangelho. Não. Você pode ser uma seguidora de Maria desde que você seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, que você meça as palavras antes de ofender as pessoas, de julgar as pessoas. Você está sendo discípula de Maria, filha fiel de Maria. Porque é um coração machucado, minha gente. Duvido que Maria tenha machucado algum coração. Não, o dela foi. Simeão disse, uma espada transpassará o teu coração. Ela não entendeu. Na hora que foi consagrar Jesus, ela não entendeu, não. Depois ela entendeu. A ficha cai. Então, para os homens inteligentes, neste Dia Internacional da Mulher e em todos os dias, ninguém é digno de construir um grande romance se não aprender a elogiar uma mulher. Os elogios nutrem a emoção, fomentam a coragem, inspiram a motivação. O poder do elogio pode ser mais forte que o das armas, mais poderoso que o dinheiro, mais penetrante que a lâmina de um bisturi.
Homens inteligentes fazem pelo menos um elogio por dia para a mulher que ama e para seus filhos. Aprendam! Aprendam, viu? Um homem inteligente não gravita na própria órbita, não vive nas raias do individualismo, sabe promover uma mulher, incentiva sua caminhada, investe em seus sonhos, aplaude seu sucesso. Sabe que ao lado ou na mente de um grande homem há sempre uma mulher brilhante e realizada. Eu vou terminando aqui. Mais uma vez, não ganho nada com isso. Eu retirei as palavras deste livro. Ele já tá, olha a cor das páginas. Eu amo ler. Minha visão temporariamente está um pouco comprometida, mas isso não me impede de vir aqui. Eu ainda tenho uma, então eu venho. E isso não é vitimismo não, tá? É a realidade, porque às vezes vocês veem que eu descompasso às vezes. Então eu tenho que explicar o porquê. Mas eu vou voltar. Enxergando plenamente, nós vamos ler muito. Que nesse Dia Internacional da Mulher, você mulher possa fazer um exame de consciência e dizer: eu estou sendo igual a Maria? Eu estou na escola de Maria porque Maria é a maior educadora que já existiu e que ainda educa os lares. Basta a mulher querer. Porque está na escritura que a mulher sábia edifica sua casa, e Maria sabia disso. Maria sabia as escrituras. E José, tá o recado aí, né, que eu dei aos homens. Um elogio por dia à sua mulher e a seus filhos. Não vai tirar sua masculinidade não, meu senhor, meu prezado. Não. Ao contrário, isso vai fortalecer a relação. Vocês não entendem isso, não? Vocês não são o corpo da igreja? Qual o objetivo de ir à missa? Fica a pergunta. E honrando essa mulher tão esplendorosa, a mulher entre todas as mulheres. Entre todas as mulheres. Existem mulheres muito importantes ocupando inúmeros cargos em toda a esfera nacional. Mas ela, em todo o universo, foi a mais importante. Então, em honra dessa mulher tão importante, eu vou encerrar, porque já vai mais de uma hora para ser uma live, né? E você não é obrigado a assistir, não é obrigada. Mas se você quiser assistir essa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, assista. Vamos encerrar com a Ave Maria. E eu venho agradecer mais uma vez, dar minha ação de graças pela vida dos meus afilhados. Levi, te amo, Lorena, enfim, meus afilhados. E pedir que Deus dê cada vez mais, assim como o menino Jesus cresceu em sabedoria e graça, que todos vocês cresçam em sabedoria e graça. Rezando Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Hoje é dia de Maria e nosso dia, Dia Internacional da Mulher, que não devia ser apenas restrito a um dia. Todo dia é dia da mulher. Assim, ela se proponha a estar na escola de Maria. Vai por mim. Todo dia é dia da mulher. Até a próxima. E homens, lembrem do recado. Dá uma pausa lá, lembra, porque foi bem sucinto e não é difícil de fazer. Elogie sua mulher uma vez no dia. Nossa fulana,
Como você é incrível. Se ela trabalhar fora, como você é incrível. Você consegue dar conta dos nossos filhos, da nossa casa, super cansada e ainda assim, ainda promove uma janta tão legal, mesmo que não esteja legal. Ela tá morta de cansada de um dia de trabalho, 8 horas de trabalho. Às vezes você não sabe se ela trabalha em pé, às vezes você não sabe como foi o dia dela com o chefe dela, às vezes você não sabe se ela teve que engolir cobras e lagartos, às vezes você não sabe se ela teve que engolir maus colegas. Você não sabe como foi o dia dela. Chega junto dela de noite, quando ela chegar. Às vezes ela pode estar cuspindo fogo. Chega diante dela e diz: "Oh, minha querida, como eu sou grato de te ter do meu lado. Tá tão bom, pode estar queimada a comida. Tá tão bom. Obrigado por proporcionar a gente esse momento da gente estar unido na mesa com nossos filhos e, e você ainda conseguiu fazer isso. Eu não conseguiria, tendo o dia que você teve, porque ela pode despejar tudo, fazer de você um terapeuta. Seja! Escute, você é marido, você é o pilar daquela mulher. Escute com atenção, escutativa. Puxa, como foi difícil, mas eu sou tão grato de te ter do meu lado que para mim é uma honra estar do teu lado, fazendo essa refeição junto dos nossos filhos. Aí você chega no outro dia e diz, sem hipocrisia, sem pensar em aprontar, tá? Ô, meu amor, você lutou tanto esse fim de semana que eu te trouxe um café da manhã. Tá tão simples, porque eu sou meio louco. Às vezes tem homem que não tem muito jeito pra isso. Mas eu fiz o melhor que eu pude pra te dar uns minutos a mais de descanso na cama. Deixa que das crianças eu tomo conta um pouco. Outro dia, você tá tão linda. De coração, tá? Sem pensar em aprontar, tá? Ah, eu tô elogiando agora pra depois eu aprontar. Por favor. Eu tô falando de amor. Eu tô falando de conquista. Quando você vai namorar, quando você vai pedir noivado, quando você vai mostrar para a família seus dotes masculinos, você não sabe fazer? Você não sabe dar um buquê de flores? Se a mulher gostar de flores, tem mulher que não gosta. Eu já recebi mulheres que elas disseram que preferem receber um molho de coentro do que flores. E tá tudo bem. Mas tem mulher que gosta de chocolate. Eu trouxe essa caixa de chocolate pra você. Muitas vezes a mulher pode até desconfiar, dizer, ih, esse camarada tá fazendo alguma coisa de errado. Mas se você começar uma vida de casado assim, dificilmente ela vai despertar desconfiança de você. E se ela tinha desconfiança de você, e se vocês estão tentando reconstruir uma relação, comece a praticar. Comece a ser discípulo de José. Não é só a mulher que tem que ser discípula de Maria, não. O homem também tem que ser discípulo de São José. Tá? Um encantador Dia das Mulheres para vocês. Que vocês se sintam amadas, privilegiadas, acolhidas, floridas, seja espiritualmente, seja materialmente. Que vocês se sintam amadas, não só hoje, mas em todos os 365 dias do ano. Eu desejo a vocês todos saúde, paz e bem. Muito obrigado por me deixar mais uma vez entrar em seus meios de comunicação, seja ele o celular, o tablet, o computador, a televisão. Fiquem bem e tenham um feliz dia. E que todo dia seja Dia da Mulher. Até a próxima.